Imagina a gente trabalhando naquela correria, o pessoal do apoio não pode limpar aquele leito e precisa, não dá para o paciente ficar, não dá para o paciente ficar com dor esperando. Eu já vi muito isso acontecer, não sei se vocês já passaram por isso, mas às vezes é uma demora na hora de poder liberar o leito. A gente sabe que tem o leito, mas às vezes pelo leito não estar limpo, então às vezes demora um pouco. Então não custa nada a gente arrumar. Então por isso que a gente precisa discutir. Deixa eu só encaixar um negócio aqui para... Não tem problema, é só pra gente... Nós não temos aqui uma mesinha de cabeceira, então nós vamos ter que simular, tá? O produto que é usado, daí vai depender da... Eu não quero tirar vocês nos assentos de vocês, mas... Vou pegar esse lixo. Jorge, deixa eu... Ah, não, tem um aqui. Vou colocar aqui só para... Não é assim que a gente faz, tá, pessoal? Não apoia no lixo, né? Mas vamos lá. Quais são, que daí é a pergunta geral, quais são os 3 princípios científicos que a gente usa para quase todos os procedimentos de enfermagem? Peraí. Qual? Distal proximal. O do longe para o perto. Do menos contaminado para o mais contaminado e unidirecional, movimento unidirecional, numa única direção. Ou seja, se eu preciso, o produto que nós vamos usar tá parecendo a aula da Cláudia do banho no leito, né? O problema é, o produto que a gente vai usar, então, vai ser de acordo com o protocolo da instituição. Então a Cláudia me falou lá, vocês usam quaternário de amônio, né? Pode ser que em um hospital que eu vou trabalhar, a gente use hipoclorito, sei lá, em determinada porcentagem. Ou vamos supor numa outra instituição que isso é protocolo, é POP, lembra quando eu falei para vocês, né? POP, né? Então tem aquele planejamento, então vai depender do que a instituição ela oferece. Ah, mas e água e sabão? Água e sabão limpa, né? O álcool 70, ele limpa também. Então vai depender do que a instituição tiver. Não adianta a Rafa, por exemplo, ir trabalhar, por exemplo, você veio de fora, né? Você tem família, cidade, não lembro agora, né? Mas vamos supor que a Rafa ela vai trabalhar lá em determinada cidade e ela chega lá e fala assim, não, mas nós temos que fazer a limpeza com quaternário de amônio. Não é assim. Vai depender do que a instituição oferece. Claro que não dá para você passar só água, porque só a água ela não vai limpar. Ela tem que ter algum produto ali, isso aí vai depender de cada instituição. Quando a gente fala, faz de conta que isso aqui é um pano e eu vou encardir a fronha dele, mas é o que temos para o momento. Posso fazer isso de mão livre? Não, a gente precisa calçar luva. Então o que a gente faz? A gente calça uma luva de procedimento e além da luva de procedimento a gente coloca, para esse tipo de serviço, a gente coloca uma luva de limpeza mesmo. Sabe aquela luva emborrachada? Ela que é mais usada para... Ela é usada para limpeza. Eu peguei essa aqui porque vocês tiveram aula com essa luva maravilhosa, né? Sim. Isso, que ela rasga. Eu só vou pôr para eu demonstrar para vocês, mas eu não vou calçar na técnica porque não é um procedimento. Exatamente. Sabe de onde quem que arrumou essas luvas? A Rafa falou? Não. Rafa não falou? Não. Como que é? Companheiro é companheiro. É da puta, né? Eu que arrumei essas luvas. Eu trouxe lá do meu outro serviço, porque lá tinha essas coisas vencidas. Eu falei, não, mas algumas dá pra gente calçar. Teve gente que conseguiu calçar essa luva ou não? Sim. Com muita dificuldade, mas deu, né? Eu só vou calçar. Isso não pode, tá? Depois edita
edita a filmagem. Apesar que é assim, né, gente? Para a gente fazer uma limpeza de umidade, a gente não precisa. Tem que ser luva de procedimento. Também isso é questão de prova, né? Então, por exemplo, para um banho no leito, que tipo de luva que eu uso? Procedimento. Então, mas isso aí a gente vai ver com o tempo. Então, para a gente fazer a limpeza do leito, e qual limpeza é essa que nós vamos fazer? Concorrente. Nós vamos limpar só o leito. Então, aqui já está a solução, né? Quando eu falo para vocês movimento unidirecional e distal proximal, então é isso que nós vamos fazer, e do menos contaminado para o mais contaminado. Então a gente precisa começar a pensar assim: o que é menos contaminado? A mesa de cabeceira ou o leito do paciente? Por que é a mesa de cabeceira? Ele tem menos contato com o paciente. Isso, porque o corpo do seu Joaquim está ali no leito, ou estava ali no leito. Então, entre a mesa de cabeceira e o leito do paciente, a mesa de cabeceira ela é menos contaminada que o leito. Então, para eu limpar, eu limpo primeiro a mesa e depois eu limpo o leito. E se aqui tivesse a mesa de refeição, que é uma mesinha que a gente vem e a gente encaixa aqui, senta o paciente e encaixa ela aqui. Pensando nos três, pensando no leito, pensando na mesa de cabeceira e pensando na mesa de refeição, o que seria menos contaminado? A mesa de refeição. Depois, a mesa de cabeceira e, por último, o leito. Então, isso aí, por que eu estou perguntando? É só para a gente ficar pensando, do menos para o mais. 22. É porque Diminui esse menino aí, não? você fala esfriar mais, o problema desse ar é assim, Dani. Se, pelo que o Renato me explicou, se a gente coloca menos de 22, congela, não sei, porque como é um ar antigo, congela um ducto de não sei o que, daí ele para de funcionar. E já aconteceu comigo aqui com turma, né? Depois traz sua cadeira um pouquinho mais para frente aqui, ó. Tá, então isso é só para a gente pensar do menos contaminado para o mais contaminado. Quando a gente fala distal proximal, então se eu for limpar essa superfície, e vamos pensar que nós aqui em enfermagem, o pessoal do serviço de apoio vai limpar tudo, tá? Nós vamos fazer o que a gente precisa de mais rápido, limpeza de superfície. Quando a gente fala distal proximal, então é do longe para perto de mim. Então eu começo daqui para cá. Unidirecional, vocês falaram uma única direção. Então eu vou fazer aqui para vocês, depois eu faço para eles. Então eu faço isso aqui, ó. Eu venho, apoio, movimento unidirecional e distal proximal. Então vocês estão vendo que eu estou vindo do longe para o perto. Vamos supor, está sujo, vou lá, enxago meu pano na solução, venho aqui. Movimento firme, né? Unidirecional e distal proximal. Vamos fazer aqui para o pessoal aqui ver. Distal proximal, então de longe para perto de mim e numa única direção. Faço isso aqui. Né? Se precisar, vou lá, enxago o pano, venho aqui de novo. Unidirecional e distal proximal. Essa superfície aqui está o que agora? Limpa. Ah, mas por que você fez isso? Porque agora eu venho já para o leito e eu pego o travesseiro. Né? Vou deixar isso aqui pertinho. Lembrando que não é com essa luva. Eu calço essa luva, depois eu calço a luva emborrachada, a luva de limpeza. Venho aqui e venho para o travesseiro. Unidirecional. Se vocês quiserem vir aqui pertinho, pode vir, tá? Não sei se está dando para enxergar. Mas venho aqui, ó, unidirecional, distal proximal. Faço isso aqui. Né? Já faço aqui a volta. Então essa superfície está limpa. Eu posso colocar limpo com limpo. Não posso? Sim. Venho aqui e coloco aqui. Limpo com limpo. Essa parte aqui está limpa? Não. Não. Chago o pano, venho aqui. Unidirecional, distal proximal. O travesseiro está limpo. Certo? Enxaguei. Daí a gente vem para a cama. A gente vai limpar. Então, vamos lá. Sempre, pessoal, e isso é uma coisa que a gente vai ter que adotar. Vocês tiveram curativo já ou não? Já. Já.
Não lembro se a Cláudia falou, mas sempre um procedimento que não exigir que eu use as duas mãos, sempre uma mão a gente coloca aqui na lombar. Porque senão, por exemplo, se eu não faço isso, a gente arca muito, tem essa questão ergonômica. Para limpar o leito, a mesma coisa. A tendência nossa para limpar isso aqui, se fosse na casa da gente, a gente ia fazer isso aqui, ó. Não ia? Mãozona aqui em cima. É ou não é, gente? Sim. Né? Mas no hospital não. Então a gente precisa começar a corrigir algumas coisas. Se eu não vou usar essa mão aqui por enquanto, mão para trás, tá? Então eu venho aqui, tá ali o meu pano, né? Tá com o produto, eu venho aqui, distal, proximal e unidirecional. Então o que nós vamos fazer? Isso aqui, ó, até o meio. Eu vou molhar isso aqui só para ficar mais realista. Isso é, só que se eu estragar essa fronha, aí eu acho que ali. Por favor, pega para mim entender se é fronha ou é. É uma fronha. Ah, então não vai ter jeito. Então, Mas eu vou ter que levar para casa para lá. Mão para trás, distal, proximal, unidirecional. Venho aqui e faço isso aqui, ó. Trago até mais ou menos o meio da cama. E pessoal, isso aqui é igual banho no leito. A gente vai vendo a necessidade e vai trocando, vai enxaguando, vai lavando o pano, né? Então aqui eu acho que foi suficiente. Já venho aqui e faço a volta do colchão, até metade. Tá? Enxago o pano, veio aqui a mesma coisa. Distal, proximal, unidirecional. Para onde eu estou trazendo a sujeira? Pro meio da cama. Pro meio. Depois faço o meio e faço a volta. Os dois aqui estão o quê? Limpo. Limpos. Então eu posso colocar limpo com limpo. Tá? Superfície limpa com superfície limpa. Chacoei o pano, venho para cá. Eu, no meu caso, eu preciso trocar de mão. Tem gente que não consegue, mas eu preciso trocar. Então, venho aqui até a metade. Certo até aqui? Uhum. Eu posso voltar para cá e fazer o outro lado do colchão? Não. Por quê? Porque tá contaminado. Porque eu esqueci o nome disso. Hã? Não, a maca é como se fosse o estrado, né? Na nossa casa é estrado, né? Aqui é, vamos pensar assim, né? Um estrado. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa, ó, no mesmo sentido do que a gente fez, mas sem encostar. Tá? Uhum. Então a gente vem aqui, ó, isso que eu estou falando, que a Irenês vai me isolado e deixa secando, pendurado. Pendura que amanhã é ela que usa o laboratório. Tá? Limpei até aqui, vou fazer. Ah, mas eu sou pequenininha, então bem baixinho, né? E eu não alcanço, vou do outro lado. Tá, pessoal? Isso aí a gente vai desenvolvendo. Se eu não, é que eu alcanço. Eu alcanço fazer isso aqui. Agora, quem não alcança pode ir do outro lado, tá? Então, venho aqui, limpei. E a gente vai enxaguar. A gente já aproveita e já vai fazer cabeceira, tá? Eu alcanço, por causa, mas quem não conseguir faz metade. Ó, então vamos supor que eu não alcançasse. Então eu venho aqui, faço metade, metade e metade. Aí vou do outro lado, metade, metade e metade. Tá? Agora, se eu conseguir, se eu conseguir, faço isso aqui. Tá? Certo? Limpo, limpo e limpo. Cláudia, você pode falar, tá? Se vocês fizeram alguma coisa diferente lá. Uma vez eu dei aula para uma turma, mas não foi nessa escola. Que o rapaz, um dos alunos, ele era responsável, mas eu acho que era de candidomoto, eu não tenho certeza. E ele me mostrou até uma técnica diferente que eles fazem. Então,
pode ter outras técnicas, mas é essa que a gente mais usa. Tá? Mesma coisa, enxaguei o pano, distal proximal, unidirecional, venho aqui. Limpo, vem pra cá. Aqui, pessoal, eu não preciso trazer, porque se eu já trouxe pra cá e aqui eu vou finalizar meu serviço, então daqui eu já venho assim, ó, pra fora, tá? O quê? Não, não tá errado, Eduardo. Eduardo falou, ó, eu já traria pro meio, não tem problema. Isso, não, pode ser também, mas aqui, porque daí a gente já vai finalizar aqui, a gente já termina, tá? Daí faço lateral, lavo e venho pra cá. E daí a nossa cama tá limpa. É muito rápido. Tá? Ah, mas e os pés da cama? Pode até limpar os pés da cama por último, tá? Então vamos supor, terminamos, a gente vem pro pé da cama. Ah, como que limpa? Igualzinho a gente limparia o pé da cama, né? Faz isso aqui, firme, né? Aqui. Tô suando já em bicas. Né? Isso é a limpeza da unidade do paciente. Limpo, limpo e limpo. A cama está pronta. Então, assim, eu tive que ficar fazendo isso falando com vocês. Né? Mas assim, sem você ter que falar, em quanto tempo a gente faz isso? No máximo, assim, eu penso em 5 minutos, mas no máximo, assim, estourando uns 10 minutos a gente faz isso. Ou seja, não custa nada a gente fazer. E eu sempre vou pensar agora, Cláudia, você fala assim, Johanna, eu estou há tantos anos, eu nunca vi a enfermagem fazer um negócio desse. Gente, não custa nada, isso é 5, 10 minutos da nossa prática. Por quê? E você falar da técnica, então é que eles acham absurdo. Isso, E a gente tem que pensar assim, e aproveitar, eu vou sentar aqui, mas não posso, né? Mas a gente tem que aproveitar e pensar assim, e sem polêmicas. Muito bem. Então, gente, ó, olha aqui, as mãos aqui dentro, a gente faz assim, ó, palma com palma, junto aqui. Em um dos lados, a gente introduz o braço, chega aqui e segura, ó, tá vendo segurando aqui? Faz isso aqui, ó, vira. Daí de novo, a gente faz palma com palma, vem aqui, vira. E mais uma vez, a gente faz palma com palma, mão aqui dentro e vira. Por que isso? Nós já vamos ver. Maurício, empresta para mim, por favor, a cadeira, depois você só para eu colocar aqui, ó. Que a gente sempre vai fazer assim, a gente vai usando o espaldar da cadeira, a gente já deixa o lençol de baixo. Daí, então a gente tem lá o lençol de baixo, o traçado. Esse aqui é o lençol, acho que eu vou deixar um lençol escuro aí de traçado. Lá embaixo está coberto. Só que o traçado ela deixou de outra cor, mas é um lençol comum. Mas só para mostrar a dobradura de novo, apesar que o traçado a gente não. O traçado ele não precisa estar na técnica, mas só para a gente. Toda. Vocês querem comentar uma coisa que eu estou brincando? Vamos lá? Amo todos, amo cada um de vocês, gente. Mas assim, isso é céu, tá? Céu. É o dono desse corpo. É um rapaz que sempre está de camiseta preta. Não veio esclarecer. Ó, pessoal, só de novo, só para repetir. O produto que é usado, daí vai depender da.
tirar vocês nos assentos de vocês, mas vou pegar esse bichinho já. Não tem uma geral. Quais são os 3 princípios científicos que a gente usa para quase todos os procedimentos de enfermagem? Peraí. Qual? Distal proximal. Distal proximal, ou do longe para o perto. Do menos contaminado para o mais contaminado e unidirecional, movimento unidirecional, numa única direção. Ou seja, se eu preciso, o produto que nós vamos usar vai estar parecendo a aula da Cláudia do banho no leito, né? O problema é, o produto que a gente vai usar, então, vai ser de acordo com o protocolo da instituição. Então a Cláudia, cadê a Cláudia? A Cláudia me falou lá, vocês usam quaternário de amônio, né? Pode ser que em um hospital que eu vou trabalhar, a gente use hipoclorito, sei lá, em determinada porcentagem. Ou vamos supor numa outra instituição que isso precisa ser... Isso é protocolo, é POP, lembra quando eu falei para vocês, né? O POP, né? Então tem aquele planejamento, então vai depender do que a instituição ela oferece. Ah, mas e água e sabão? Água e sabão limpa? Limpa. Né? O álcool 70, ele limpa? Ele limpa também. Então vai depender do que a instituição tiver. Não adianta a Rafa, por exemplo, ir trabalhar, por exemplo, você veio de fora, né? Você tem família nas cidades, né? Não lembro agora. Né? Mas vamos supor que a Rafa ela vai trabalhar lá em determinada cidade e ela chega lá e fala assim, não, mas nós temos que fazer a limpeza com quaternário de amônio. Não, não é assim. Né? Vai depender do que a instituição oferece. Claro que não dá para você passar só água, porque só a água ela não vai limpar. Ela tem que ter algum produto ali, isso aí vai depender de cada instituição. Quando a gente fala, faz de conta que isso aqui é um pano e eu vou encardir a flora, mas é o que temos para o momento. Posso fazer isso de mão livre? Não, a gente precisa calçar a luva. Então o que a gente faz? A gente calça uma luva de procedimento e além da luva de procedimento a gente coloca para esse tipo de serviço, a gente coloca uma luva de limpeza mesmo. Sabe aquela luva emborrachada? Aquela que é mais usada para... Ela é usada para limpeza. Eu peguei essa aqui porque vocês tiveram aula com essa luva maravilhosa, né? Isso, ela eu só vou pôr para eu demonstrar para vocês, mas eu não vou calçar na técnica porque não é procedimento. Exatamente. Sabe de onde ela, quem que arrumou essas luvas? Rafa falou? Rafa não falou? Como que é? Companheiro é companheiro. Nossa. É da puta. E eu que arrumei essas luvas. Eu trouxe lá do meu outro serviço, porque lá tinha essas coisas vencidas. Eu falei, não, mas algumas dá pra gente calçar. Teve gente que conseguiu calçar essa luva ou não? Sim. Com muita dificuldade, mas deu, né? Eu só vou calçar. Isso não pode, tá? Contaminou. Edita a filmagem. Apesar que é assim, né, gente? Pra gente fazer uma limpeza de umidade, a gente não precisa... Tem que ser luva de procedimento. Tanto é que isso aí é questão de prova, né? Então, por exemplo, para um banho no leito, que tipo de luva que eu uso? Sedimento. Então, mas isso aí a gente vai ver como o tempo. Então, para a gente fazer a limpeza do leito, e qual limpeza é essa que nós vamos fazer? Concorrente. Nós vamos limpar só o leito. Então, aqui já está a solução. Né? Quando eu falo para vocês movimento unidirecional e distal proximal, então é isso que nós vamos fazer, ir do menos contaminado para o mais contaminado. Então a gente precisa começar a pensar assim, o que é menos contaminado? A mesa de cabeceira ou o leito do paciente? A mesa de cabeceira. Por que é a mesa de cabeceira? Ele tem menos contato com o paciente. Isso, porque o corpo do seu Joaquim está ali no leito, ou estava ali no leito. Então, entre a mesa de cabeceira e o leito do paciente, a mesa de cabeceira ela é menos contaminada que o leito. Então, para eu limpar, eu limpo primeiro a mesa e depois eu limpo o leito. E se aqui tivesse a mesa de refeição, que é uma mesinha que a gente vem e a gente encaixa aqui, senta o paciente e encaixa ela aqui.
Pensando nos três, pensando no leito, pensando na mesa de cabeceira e pensando na mesa de refeição, o que seria menos contaminado? A mesa de refeição. Depois, a mesa de cabeceira e, por último, o leito. Então, isso aí, por que eu estou perguntando? É só para a gente ficar pensando. Do menos O para ar tá mais. no 22. É porque Luiz, menina aí não. você fala esfriar mais, o problema desse ar é assim, Dani. Se, pelo que o Renato me explicou, se a gente coloca, quando a gente fala distal proximal, então se eu for limpar essa superfície, e vamos pensar que nós aqui em enfermagem, o pessoal do serviço de apoio vai limpar tudo, nós vamos fazer o que a gente precisa de mais rápido, limpeza de superfície. Quando a gente fala distal proximal, então é do longe para perto de mim. Então eu começo daqui para cá. Unidirecional, vocês falaram, uma única direção. Então eu faço, eu vou fazer aqui para vocês, depois eu faço para ele. Então eu faço isso aqui, ó. Venho, apoio, movimento unidirecional. E distal proximal. Então vocês estão vendo que eu estou vendo vindo do longe para o perto. Vamos supor que está sujo, vou lá, enxago meu pano na solução, venho aqui. Movimento firme, né, unidirecional e distal proximal. Vou fazer aqui para o pessoal daqui ver. Distal proximal, então de longe para perto de mim e numa única direção. Faço isso aqui. Né? Se precisar, vou lá, enxago o pano, venho aqui de novo. Unidirecional e distal proximal. Essa superfície aqui está o que agora? Limpa. Ah, mas por que você fez isso? Porque agora eu venho já para o leito e eu pego o travesseiro. Né? Boa. Deixa esse aqui pertinho. Lembrando que não é com essa luva. Eu coloco, calço essa luva, depois eu calço a luva emborrachada. A luva de limpeza. Venho aqui e venho para o travesseiro. Unidirecional. Se vocês quiserem vir aqui pertinho, pode vir, tá? Não sei se está dando para enxergar. Mas venho aqui, ó, unidirecional, distal proximal. Faço isso aqui. Né? Já faço aqui a volta. Então essa superfície está limpa. Eu posso colocar limpo com limpo. Não posso? Sim. Venho aqui e coloco aqui. Limpo com limpo. Essa parte aqui está limpa? Não. Não. Chago o pano, venho aqui. Unidirecional, distal proximal. O travesseiro está limpo. Certo? Enxaguei. Daí a gente vem para a cama. A gente vai limpar. Então, vamos lá. Sempre, pessoal, e isso é uma coisa que a gente vai ter que adotar. Vocês tiveram curativo? Já ou não? Já. Não lembro se a Cláudia falou, mas sempre um procedimento que não exigir que eu use as duas mãos, sempre uma mão a gente coloca aqui na lombar. Porque senão, por exemplo, se eu não faço isso, a gente arca muito, tem essa questão ergonômica. Para limpar o leito, a mesma coisa. A tendência nossa para limpar isso aqui, se fosse na casa da gente, a gente ia fazer isso aqui, ó. Não ia? Mãozona aqui em cima. É ou não é, gente? É. Né? Mas no hospital, não. Então a gente precisa começar a corrigir algumas coisas. Se eu não vou usar essa mão aqui por enquanto, mão para trás. Tá? Então eu venho aqui. Ali o meu pano, né? Tá com o produto, eu venho aqui. Distal, proximal. E unidirecional. Então o que nós vamos fazer? Isso aqui, ó. Até o meio. Vou molhar isso aqui só para ficar mais. Isso, essa aqui. Se eu estragar essa fronha, aí eu acho que ali. Fronha ou é para mim? Não vai ter jeito. Só põe na mão amiga. Então, mas daí eu vou ter que levar para casa. Distal, proximal, unidirecional. Venho aqui e faço isso aqui, ó. Trago até mais ou menos o meio da cama. E pessoal, isso aqui é igual banho no leito. A gente vai vendo a necessidade e vai trocando, vai enxaguando, vai lavando o pano, né? Então aqui eu acho que foi suficiente. Já venho aqui e faço a volta do colchão, até metade. Tá? Enxago o pano, venho aqui, a mesma coisa. Distal proximal, unidirecional. Para onde eu estou trazendo a sujeira? Para o meio.
meio e faço a volta. Os dois aqui estão o quê? Limpos. Então eu posso colocar limpo com limpo. Tá? Superfície limpa com superfície limpa. Chacoei o pano, venho para cá. E eu, no meu caso, eu preciso trocar de mão. Tem gente que não consegue, mas eu preciso trocar. Então, venho aqui até a metade. Certo até aqui? Eu posso voltar para cá e fazer o outro lado do colchão? Não. Por quê? Porque a cama não tá limpa. Porque eu esqueci o nome disso. Hã? Não é É como se nada. fosse o estrado, né? Na nossa casa é estrado, né? Aqui é. Vamos pensar assim, né, no estrado. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa, ó, no mesmo sentido do que a gente fez, mas sem encostar. Tá. Tá? Então a gente vem aqui. Ó, isso que eu estou falando, porque é isso aí. Do seu lado, deixa secando. Dura que amanhã é ela que usa o laboratório. Limpei até aqui, vou fazer. Ah, mas eu sou pequenininha, então pequenininha, né? E eu não alcanço. Vou do outro lado. Tá, pessoal? Isso aí a gente vai desenvolvendo. Se eu não alcanço, é que eu alcanço. Eu alcanço fazer isso aqui. Agora, quem não alcança pode ir do outro lado. Tá? Então, venho aqui. Limpei. A gente vai deixar agora. A gente já aproveita e já vai fazer cabeceira. Tá? Eu alcanço, por causa, mas quem não conseguir faz metade. Ó, então vamos supor que eu não alcançasse. Então eu venho aqui, faço metade, metade e metade. Aí vou do outro lado, metade, metade e metade. Tá? Agora, se eu conseguir, faço isso aqui. Tá? Certo? Limpo, limpo e limpo. Cláudia, você pode falar, tá? Se vocês fizeram alguma coisa diferente lá. Uma vez eu dei aula com uma turma, mas não foi nessa escola. Que o rapaz, um dos alunos, ele era responsável, mas eu acho que era de Candidomota, não tenho certeza. E ele me mostrou até uma técnica diferente que eles fazem, então pode ter outras técnicas, mas é essa que a gente mais usa, tá? Mesma coisa, chacoei o pano, distal proximal, unidirecional, venho aqui. Né? Limpo. Vem pra cá. Aqui, pessoal, eu não preciso trazer. Porque se eu já trouxe pra cá, e aqui eu vou finalizar meu serviço, então daqui eu já venho assim, ó, pra fora. Tá? O quê? Não está errado, Eduardo. O Eduardo falou, ó, eu já traria para o meio. Não tem problema. Isso. Não, pode ser também, mas aqui, porque daí a gente já vai finalizar aqui. A gente já termina, tá? Daí faço lateral, lavo e venho para cá. E daí a nossa cama está limpa. É muito rápido. Tá? Ah, mas e os pés da cama? Pode até limpar os pés da cama por último. Tá? Então vamos supor, terminamos. A gente vem para o pé da cama. Ah, como que limpa? Igualzinho a gente limparia o pé da cama. Né? Faça isso aqui. Firme. Né? Aqui. Estou suando já em micas. Né? Isso é a limpeza da umidade do paciente. Limpo, limpo e limpo. Tá pronto. Então, assim, eu tive que ficar fazendo isso falando com vocês. Né? Mas assim, sem você ter que falar. Em quanto tempo a gente faz isso? Divide ele das
certa a barra aí? Não. Mais ou menos, não precisa ficar exatamente, tá? Melhorou? Mais ou menos, ó. Então a gente, ó, olha aqui, as mãos aqui dentro, a gente faz assim, ó, palma com palma, juntou aqui. Em um dos lados, a gente introduz o braço. Chega aqui e segura, ó. Tá vendo eu segurando aqui? Faz isso aqui, ó. Vira. Daí de novo, a gente faz palma com palma. Vem aqui, vira. E mais uma vez, a gente faz palma com palma, mão aqui dentro e vira. Por que isso? Nós já vamos ver. Maurício, empresta para mim, por favor, a cadeira, depois você... Só para eu... Daí, então a gente tem lá o lençol de baixo, o traçado. Esse aqui é o lençol, acho que ela... Por que deixar um lençol escuro, grande, traçado? É embaixo da coberta. Ah, só para simular que um traçado por causa deixou de outra cor, mas é um lençol comum. Mas só para mostrar a dobradura de novo, apesar que o traçado a gente não... O traçado ele não precisa estar na técnica, mas só para a gente... Toda. Ó, gente. Vocês querem comentar alguma coisa? Introduz o braço, vira. Palma, palma, vira. Palma, palma. Oi? É, vai. Porque daí a gente já vai passar por uma outra aula. Cada que é- dobra 3 vezes. Dobra. É isso aqui. Tá? Daí o que a Solange vai fazer? A Solange ergue o colchão, eu venho aqui, se o nosso colchão não for de elástico, eu venho aqui e amarro, dou um nozinho. Isso. Isso, a gente dá, por quê? Por que a questão do nó quando o lençol não tem elástico? Pra gente garantir que não fique prega na cama. Daí aqui, já que a Solange ergueu, eu vou erguer. Então eu ergo para a Solange amarrar. Obrigado. Isso. Ah, mas e se ele ficar meio de bico? Não tem problema, porque depois ele assenta. Fica mais esticado também, né? Oi? Fica mais esticado, André. Tá. Não podemos passar a mão. O que a gente vai fazer é esticar. É? Ó, por exemplo, isso. Lembra que eu brinquei, até peço desculpa daquela vez, senão o Marcelo nos pede também. Mas lembra que eu falei? Não podemos alisar. Estou zoando. Você pode pegar o ferro e passar. Isso, a gente não pode fazer isso aqui, mas a gente pode esticar por baixo. O traçado, apesar dele estar dobrado na técnica, a gente vai ter que tirar ele da técnica, porque foi só para eu poder mostrar para vocês. Isso, adoro. Mas o traçado nós vamos fazer e tomar cuidado, pessoal, nada de roupa de cama ficar encostando no corpo. Na nossa casa a gente encosta, mas sempre distante do corpo, mesmo que esteja limpo. Tá? Então o traçado a gente vai imaginar vamos só dar uma sequência. A gente vai imaginar ele no centro do corpo do paciente. Pode pôr o seu agora. Coloca. O lençol, por que a importância de dobrar a roupa de cama na técnica? Para facilitar o nosso trabalho. Então, esse é o lençol de cima. Aqui. Quanto mais a gente abrir o braço, mais a gente estica o lençol. Mas no caso do lençol não precisa amarrar, né, professor? Não, o lençol de cima não. Só que o lençol de cima a gente vai fazer o seguinte, ó. Lembra que eu falava para vocês da prega de conforto? O que é a prega de conforto? A prega de conforto, a gente vai fazer isso aqui, ó, porque esse é o lençol de cima. Então, primeiro eu vou ter que falar um negócio para depois falar da prega de conforto. Então, Solange, a gente pega aqui, ergue e acerta ele direitinho aqui, ó, e deixa essa ponta solta. Daí o pessoal de cá vai olhar e depois o pessoal de lá vai olhar. A gente faz isso aqui, ó. A gente pega essa ponta, põe para cima, põe esse aqui e tira o envelope, envelopado. Solange, a gente pega
isso em si. E daí essa parte você enfia também. Aí solta ele envelopado. Então ele fica envelopado, tá vendo? Isso aqui e aqui também. O que é a prega de conforto que eu tentei falar para vocês na lousa? É isso aqui, ó. A gente vem aqui, mais ou menos, tá? Faz isso aqui, ó. Dá uma puxada para ficar essa prega. Porque a hora que o paciente, ele entra, né, ele vai puxar. Então isso aqui vai ficar liberado para os pés dele. O pé dele não vai ficar esticado. Então isso que a gente chama de prega de conforto. Se precisar, se tiver frio, que daí a gente vai usar o bom senso, a gente vai colocar o cobertor, Solane. Só que esse cobertor é uma lista, né? Vou puxar. Não puxa muito, Solange. É para disfarçar, Solange. E aqui a gente vira junto com o lençol de cima. Não, vocês fazem assim? Esse lençol de cima tá. Eu acho que eu puxei ele muito embaixo. Mas a gente faz uma dobra. Ele já vem dobrado pra vocês ou não? A gente faz uma dobra, certo? Se ele ficar mais pra cima. E Tipo hotel. trazer com a nossa fronha super Branquinha. Vou ter que levar essa gordura. Se eu levar, gente, eu não desencargo semana que vem, eu trago pior. Ó, tem uma técnica, tá, pessoal, pra gente vestir travesseiro, que é bacana. Se você deixar ela do lado avesso, depois você coloca as mãos pelo lado de dentro, coloca isso aqui e ele já... Sempre a abertura da fronha vai ficar para qual lado da porta? Lado oposto, isso, da porta. Esse tipo de cama que é? Fechada. Cama fechada. Ligaram lá, Marcelo, vai internar um paciente no leito 12.